Fala galera, aqui é o professor Carlos de Boa e hoje nós vamos falar sobre o relevo do estado de Goiás. Por definição, galera, o relevo é o conjunto de saliências e reentrâncias que compõem a superfície terrestre. É um componente da litosfera relacionado com o conjunto rochoso subjacente e com os solos que o recobre. Então vem cá, vamos entender a primeira parte. O que vem a ser biosfera? Bio, vida, esfera da vida. É importante nós termos, o concurseiro, ter o dicionário e o vocabulário, tá? Então preste atenção. Biosfera, então, compreende todas essas camadas. São 3 camadas. Primeira camada, a hidrosfera. Camada composta por águas, rios, lagos, por exemplo. A outra, nós temos a atmosfera. Camada composta pelos gases, oxigênio, nitrogênio. E aí entra o que nós acabamos de falar, a litosfera, camada composta por rochas. Bem, para nós entendermos o que está aqui, exposto, nós temos que entender o seguinte: conjunto de saliências e reentrâncias que compõem a superfície terrestre. Então nós temos aqui, os tipos de rochas. Por exemplo, nós temos as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas cristalinas, sedimentares e as rochas metamórficas. Sua escultura modelada numa grande variedade de formas resulta da atuação simultânea e, olha só, desigual, tanto no espaço também como no tempo. Espaço e tempo vai influenciar diretamente na questão do relevo, da formação dos tipos de relevo. Não só dos fatores climáticos, bem como da estrutura da litosfera. Dessa maneira, o relevo encontra-se em permanente transformação. Isso é muito importante. O relevo encontra-se em permanente transformação. Vamos ver o principal motivo ou os principais motivos que levam essas modificações no período que nós falamos geológico. Bem, o relevo é o resultado da ação de 2 forças. De um lado, nós temos a ação das forças endógenas, ou nós podemos chamar de agentes internos. Endógeno, de dentro para fora. Quais são os exemplos que nós podemos citar como agentes internos? Os abalos sísmicos, e também o terremoto, o vulcanismo. São exemplos claros de agentes internos. E nós temos o chamado exógenos ou agentes externos. Exógenos, agentes externos. Quais são os exemplos? Nós temos aqui, por exemplo, o intemperismo físico, químico e biológico. Então, como exemplo, nós podemos citar aqui a água, o vento, calor, entra como agentes externos. As primeiras, ou seja, os agentes endógenos, são responsáveis pelas formas, pelos tipos de relevo. Como assim? Devido ao movimento das placas, ok? E é importante você entender que as placas se movimentam. Um exemplo, uma em direção à outra, nós chamamos de movimentos convergentes. Ou sentidos contrários, divergentes. Quando uma placa tectônica vai em direção à outra, nós chamamos de movimentos convergentes. Se é convergente, vai ter choques. Se houver esse fato, esse dado, nós vamos ter então aqui dobramentos. Quando nós falamos dobramento, nesse caso são dobramentos modernos. Olha só, concurseiro, no Brasil não existe dobramentos modernos. Por quê? Porque nós não temos o encontro, ok? Entre a placa sul-americana e a placa africana, ok? Então, nós estamos no sentido contrário. A placa sul-americana está no sentido oeste e a placa africana está no sentido nordeste. Elas estão em sentidos divergentes. Então, bem no meio do Oceano Atlântico, nós temos uma grande elevação chamada dorsal atlântica, que faz com que essas placas tectônicas vão em sentidos contrários. Então, no Brasil, nós não temos dobramentos modernos.
ao contrário do que acontece, por exemplo, na região dos Andes. Olha, a placa sul-americana está em direção a outra placa, chamada Nazca. Sul-americana, continental. Nazca, uma placa oceânica. As duas placas estão no movimento convergente. Há um dobramento, formando então a Cordilheira dos Andes. Por isso nós temos as grandes elevações, ok? Os dobramentos modernos formam as grandes elevações do mundo. Na América do Sul, acabei de citar, a Cordilheira dos Andes. Na América do Norte, nós podemos citar as Montanhas Rochosas. A placa tectônica da América do Norte está em direção à placa oceânica chamada Pacífico. Na África, nós temos uma grande elevação chamada Cadeia do Atlas, que vai em direção à placa euroasiática. Na Europa, juntamente esse contato dessas duas placas que eu acabei de citar, a placa africana e a placa euroasiática, nós temos vários dobramentos modernos na Europa. Um deles nós podemos falar que são os Alpes, né? A Escandinávia, os Apeninos, os Balcãs, os Cáucasos, ok? Isso tudo são dobramentos modernos. Mas a maior elevação e o encontro dessas placas, nós temos o encontro aí da Indo-Australiana com a Euroasiática, e as duas se encontram formando a Cordilheira do Himalaia, também batizada de Teto do Mundo. Então é importantíssimo essa parte, ou seja, os agentes endógenos são responsáveis pela forma do relevo. Cadeias de montanhas, planaltos, planícies, cuestas, escarpas, tudo se deve aos fatores, endógenos, que acontecem de dentro para fora. Isso é muito importante. Então, as grandes elevações do mundo ocorrem quando há um choque de placas tectônicas. Volto a frisar. No Brasil, nós não temos esse dobramento moderno, porque a placa sul-americana está em sentido contrário à placa africana. Se tem sentido contrário, você não tem um atrito, então você não vai ter um abalo sísmico, ok? Isso é importante. Bem, a segunda questão, os agentes externos tomam parte como modeladores. Olha que interessante, os agentes externos são chamados de agentes modeladores. Como? Eles vão esculpir esse tipo de relevo formado a partir de processos geológicos, a partir da solidificação, por exemplo, do magma, E aí você vai ter, depois desse processo, falando aí de milhares e milhares de anos, nós vamos ter a solidificação. E aí você vai ter, então, o tipo de rochas e as formas de relevo encontrada em cada lugar do planeta. No Brasil, devido à ação dos agentes externos, houve um desgaste, houve um intemperismo. Esse intemperismo, volto a dizer, pode ser físico, químico e biológico. Ele vai modelar. Então, no Brasil, gente, atualmente não existe cadeias de montanhas, tá ok? É importante isso, não temos montanhas no Brasil. Nós temos planaltos, planícies e depressões. Planaltos, planícies e depressões, ok? Vamos então ao estado de Goiás. O estado de Goiás está localizado, olha só, Planalto Central. Planalto Central brasileiro, o que justifica a predominância de planaltos em seu relevo. Além da presença marcante dos planaltos, dentro dos limites do estado, encontramos também áreas de planícies e depressões. Agora vamos a um detalhe, que é um pegazinho que pode cair na prova. Bem, vamos classificar então tipos de planaltos. Nós temos planaltos, podemos classificar como serras, morros, cuestas, escarpas. Serras, morros, cuestas, escarpas. Temos também as chapadas. Isso é uma definição de exemplos de planaltos, ok? Então, planalto são terrenos que apresentam declives e aclives acima aí de 300 metros, chegando aproximadamente a quase 1.000 metros. É uma média, acima de 300 metros e aproximadamente 1.000 metros. Então, planalto são terrenos que apresentam aclives e declives. Planícies. Planícies são terrenos relativamente planos,
onde você não tem, né, um terreno, então não muito acidentado, e você tem uma altitude aproximadamente aí até 200 metros, ok? Então nós temos no nosso estado várias áreas de planície, principalmente a parte oeste do nosso estado. Depressões, é aqui que está o detalhe. Nós temos dois tipos de depressões. Uma é chamada de absoluta, depressão absoluta. Ou seja, são depressões que são terras, né, terrenos que estão localizados abaixo do nível do mar. Depressões absolutas são terrenos localizados abaixo do nível do mar. No Brasil não existe depressões absolutas. Lembrem disso, não existe depressões absolutas. Um exemplo claro é o Mar Morto, né, que nós podemos citar aí como depressões absolutas. No Brasil não tem, ou seja, no nosso estado não existe depressões absolutas. Por isso que eu coloquei aqui um detalhe, relativas. O que são depressões relativas? São terrenos rebaixados em relação às áreas, às cidades vizinhas, mas sempre acima do nível do mar. Depressões relativas são terrenos rebaixados em relação aos terrenos vizinhos, às áreas vizinhas, mas sempre localizados acima do nível do mar. Beleza? Bem, como eu falei para vocês, aqui no mapa do nosso estado mostra claramente, né, o perfil, o tipo de relevo. Se nós olharmos a parte oeste do nosso estado, você tem então, né, altitudes que variam aí de 200 metros, 300 a 400 metros. É uma média. E a partir do momento que você vai se, né, direcionando à parte leste, aí sim você tem essa cor mais escura, que representa altitudes um pouco maior, chegando aí a 900, a 1000 e poucos metros, ok? Então, as partes mais elevadas do nosso estado se localizam principalmente na parte leste e também, né, nordeste do estado. A parte que apresentam terrenos mais planos é aqui exatamente próximo ao rio Araguaia, ok? Existem diversas variações de relevo no território do estado goiano. Onde ocorrem terrenos cristalinos e sedimentares. Agora preste atenção nesse detalhe. Olha o que predomina. Ocorre terrenos cristalinos e sedimentares. Gente, é o seguinte, todas as vezes que nós falarmos rochas cristalinas, nós estamos falando de formação geológica antigo, período pré-cambriano. Alguns a chamam de crátons. Terrenos cristalinos, isso é um detalhe importante, você vai encontrar minérios metálicos, ouro, ferro, níquel, ok? Isso você encontra em terrenos de rochas cristalinas, formações geológicas antigas, ok? E quando nós falamos rochas sedimentares, são resto de matéria orgânica. Rochas sedimentares é acúmulo de sedimentos. E aí você pode encontrar nessas regiões combustíveis fósseis. Exemplo, petróleo, carvão mineral, gás natural. Ou seja, o nosso estado ocorre, né? Nós podemos aqui destacar dois tipos de rochas. Nós temos rochas cristalinas, que nós podemos encontrar minérios metálicos, como citei aqui, ouro, cobre, né? Ferro, manganês. E também nós temos rochas sedimentares, que são, né, resto de matéria orgânica. Áreas de planalto bastante trabalhadas pela erosão. Como falei para vocês, essa erosão ela ocorre devido à ação dos agentes externos. Agentes chamados por nós de agentes modeladores, agentes exógenos, né? A água, o vento e o calor. Então, a ação da erosão, ela ocorre e ela vai modelando esse tipo de relevo. E aí nós temos, o que se destaca na nossa região, são as chamadas, denominadas chapadas, ou seja, você tem uma topografia, né, inclinada, e aí lá em cima, no topo, você tem, ela é aplainado. A parte de cima é totalmente aplainada. E o que é uma cuesta? A cuesta seria, entre uma vertente, uma ondulação suave.
Isso é uma cuesta. Então, quando nós temos uma serra, né, no seu extremo você vai ter uma ondulação não tão muito acidentada. Ao contrário da escarpa, que já é um declínio abrupto, né? Já é uma queda livre, ok? Então nós temos, dentro da nossa característica, o relevo que predomina são planaltos, e dentro dos planaltos se destacam chapadas, cuestas e escarpas, apresentando características físicas de contrastes marcantes. Bem, vamos agora a uma questão que sempre é cobrado, né, nas provas. A questão dos pontos, os pontos culminantes, né? As maiores altitudes do nosso estado. Bem, Chapada dos Veadeiros é o pico, o ponto mais alto do estado de Goiás, fica na Chapada dos Veadeiros com aproximadamente 1.784 metros. Depois nós temos a Serra dos Cristais, com aproximadamente 1.250 metros, e temos a Serra dos Pirineus, com aproximadamente 1.395 metros. Então, temos que aprender isso. Quais são os pontos culminantes do nosso estado? Nós temos, então, a Chapada dos Veadeiros, com aproximadamente 1.784 metros. Nós temos a Serra dos Cristais, com 1.250 metros, e a Serra dos Pirineus, com aproximadamente 1.395 metros. Lembrando que há um desgaste, né? Esse relevo vai sofrer esse desgaste ocasionado pela ação dos agentes externos. As altitudes mais baixas, como nós vimos no mapa anterior, né, ocorrem especialmente onde? No oeste do estado. Então, próximo ali, né, ao curso do rio Araguaia. Vamos agora à atividade mineral do nosso estado. Uma coisa que é importante o aluno entender na hora de uma prova. Tem algumas técnicas que eu gosto de passar para os alunos. Essa é simples. 3 questões. Quando aconteceu o fato, onde e o porquê. Sempre eu tenho que mostrar para vocês têm que ficar atentos a esses detalhes, o lado positivo e o lado negativo, certo? Então, quando, onde e porquê. Aqui eu já estou te dando uma parte, olha, atualmente eu estou te dando uma colinha. Atualmente, a economia mineral no estado de Goiás é, sem dúvida, um setor que vem ganhando destaque. A existência de grandes empresas no estado é resultado da enorme quantidade de riquezas contidas no nosso solo, ok? Então, está acontecendo um fluxo enorme de grandes corporações interessadas na extração na questão do nosso subsolo. Existe o predomínio do uso intensivo de tecnologia na pesquisa. Nós chamamos de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Prospecção, lavra e beneficiamento. E também a instalação de grandes grupos de empresas transnacionais. São grandes corporações espalhadas no mundo inteiro que migraram, que têm o maior interesse na questão da extração, né, das nossas commodities, matérias-primas. Esses grupos se instalaram em depósitos minerais. Olha que interessante. Depósitos minerais. O nosso subsolo é riquíssimo em minérios metálicos, como nós já citamos. Observando a melhor relação entre capital investido e retorno esperado, além dos incentivos governamentais. Bem, eu trouxe aqui para vocês alguns, a força de Goiás na questão do ranking, alguns minérios que são explorados, no nosso estado e o ranking. Vamos lá. Amianto. Hoje nós somos o primeiro em extração de amianto. Vermiculita. Nós também somos o primeiro. Fosfato. Nós somos o segundo. Estamos atrás apenas do estado de Minas Gerais. Níquel. Nós somos o primeiro, inclusive um dos maiores da América Latina. Níquel, nós estamos ranqueados não só o primeiro do Brasil, mas também em toda a América Latina. Cobre, nós somos o segundo. O primeiro é o estado do Pará, que é riquíssimo nessa questão desse minério. Sem contar também ferro e manganês.
Nióbio, tão falado ultimamente, vai ser muito explorado logo, logo, hein, galera? Nióbio, nós somos o segundo no ranking nacional, atrás, mais uma vez, de Minas Gerais. E aulas anteriores eu falei para vocês que a região chamada quadrilátero ferrífero pertencia ao estado de Goiás, hein? Hoje pertence a Minas Gerais, ok? Essa região fazia parte do nosso estado. Ouro, nós somos o terceiro, atrás, olha mais uma vez, Minas Gerais, o estado do Pará. Então, esse gráfico, esses dados é muito importante. O estado de Goiás é um estado riquíssimo em minérios metálicos. Vamos lá? Amianto, vermiculita, fosfato, níquel, cobre, nióbio, ouro. Ainda temos ferro, manganês, calcário e outras coisas a mais. Bem, aqui é um mapa, né? Só para você ter uma noção de como que está a distribuição de tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Então, o nosso estado apresenta, né, várias corporações, grandes corporações denominadas de transnacionais, que exploram as commodities. O que nós temos que discutir é sobre o valor agregado dessas commodities, né? Toda essa cadeia produtiva. Nós não podemos ficar exportando apenas commodities, matérias-primas. Em Goiás, na mineração industrial, destaca-se a produção de rocha fosfática, no município de Catalão. A produção deste mineral ganha impulso durante o governo Geisel, que foi de 1974 a 1979. Quando foi adotado, neste período, políticas para desenvolver o setor de insumos agrícolas, participaram, nesse período, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, e também a Petrobras. Gente, não podemos passar despercebido este período, né, do governo Geisel, que foi de 74 a 1979. Exatamente na década de 70, nós tivemos duas crises mundiais do petróleo, e nós já havíamos comentado em aulas anteriores. A primeira crise mundial do petróleo, veio em 1973, após uma guerra denominada de Guerra do Yom Kippur. Essa guerra envolveu, né, judeus, Estado de Israel, e também a maioria ali dos árabes, principalmente a região do Egito, né, e da Síria, tentaram expulsar ali a questão dos judeus. Bem, após essa guerra, os árabes perdem, né, perde a guerra e perde parte de seus recursos. Lembrando que 61% de todos os recursos ligados ao petróleo, as reservas mundiais de petróleo, estão no Oriente Médio. E a maioria das pessoas que moram no Oriente Médio são árabes. O que aconteceu? Pararam a produção. Houve um choque e o preço do barril do petróleo, as commodities, saiu de $3, foi para $12. Então você imagina, as commodities subiram mais de 400%. Então é importante entendermos que em 1973 nós tivemos a primeira crise mundial do petróleo, onde os árabes pararam a produção, né, do petróleo, e aí o preço do barril foi lá para as alturas. Logo após, então, no governo Geisel, em 1975, nós tivemos um programa nacional alternativo, um programa 100% nacional, o Proálcool, que era para suplantar a estagnação econômica que afastava o Brasil. O Brasil não tinha grandes jazidas naquela época de petróleo. E também houve esse milagre, houve a busca em outras áreas, como nós estamos acabando de citar, e aí começa a desenvolver vários outros setores. Bem, em 1979, nós tivemos a segunda crise mundial do petróleo, após a Revolução Iraniana feita pelo Ayatollah Khomeini. Rompe com os Estados Unidos, né? E mais uma vez nós temos uma crise que vai assolar literalmente as grandes potências. Então é importante nós entendermos que neste período, dentro de um regime militar, nós tivemos sim investimentos em várias áreas. Inclusive nós vamos falar agorinha também sobre a logística. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a logística, sobre a estrutura. E se deu exatamente nesse período, ok? Vamos para frente. Em 1979, a Metago, associada à Petrobras e ao BNDES Fibase, fundou a Goiás Fértil.
viabilizando o projeto da mina de rocha fosfática, que nós já falamos, que fica na região de Catalão. Bem, em Catalão também nós temos a exploração do nióbio, pela empresa Mineração Catalão de Goiás, na bacia do rio Paranaíba. Gente, isso é muito importante. Então nós temos aqui Catalão, no município de Catalão, onde se explora, né? Nós temos a chamada rocha fosfática e também o nióbio. Outros minerais importantes no estado de Goiás são, primeiro, níquel, segundo, calcário. Quero chamar a atenção para as regiões que nós podemos encontrar. Essa é fácil. Níquel. O níquel é explorado pelas empresas Níquel Tocantins e pela Codemin, onde nós podemos, literalmente falarmos que tem as maiores reservas de níquel do nosso estado. Olha só, Niquelândia, tranquilo, né? Então, as maiores reservas de níquel que no nosso estado fica no município de Niquelândia, que é uma das maiores jazidas de níquel, não só do Brasil, mas também da América Latina. A questão do calcário. No município de Cesarina existe uma grande extração de calcário realizado pela empresa Cimento Goiás. Quando nós falamos de calcário, e aí nós temos que lembrar do agronegócio, nós temos algo chamado calagem, que é a correção, o nosso solo é muito ácido, então nós colocamos calcário para corrigir a acidez do solo. Nosso estado também tem muito alumínio, ok? E aqui, como eu falei para vocês no início da aula, eu tenho que mostrar para vocês o lado positivo e o lado negativo. Geração de empregos, divisas, Colocar o estado de Goiás no cenário é importantíssimo. Mas nós temos que também ter programas ambientais, o estudo de impacto ambiental, o EIA e o RIMA, Nós temos que ter a questão das APPs, a APA. E aqui eu deixo para vocês algumas questões que é um alerta, vamos dizer assim, e que pode cair nas provas. Todas as atividades mineradoras causam em comum as seguintes alterações do nosso meio ambiente. Primeiro, mudança na paisagem do local de lavra, causada pela escavação e pela retirada de rochas e também cascalho, alterando totalmente o terreno da lavra. Aumento da erosão e assoreamento do curso d'água adjacente. Bem, a mineração realizada no leito dos rios também provoca profundas alterações devido às operações de dragagem. Chama atenção para dois detalhes. Tipos de erosões. A pior erosão que nós temos, voltando a dizer a questão do agronegócio, é a erosão hídrica, E aí nós temos três tipos de erosões importantes dentro da erosão hídrica. Nós temos a erosão laminar, que já fala lâmina, Ela vai desgastando, vai tendo um processo chamado lixiviação e vai acabando com o horizonte O. O horizonte O é o horizonte orgânico, é um horizonte riquíssimo em humus. Então essa erosão acaba com a fertilidade do solo. Segundo tipo de erosão hídrica, nós temos as chamadas ravinas ou sulcos. São aquelas veias, que acontecem principalmente em áreas que tem muito declive, em vertentes. E a pior de todas é a erosão chamada vossorocas, que são verdadeiros buracos. E aí, meu amigo, não tem solução. Então, um dos maiores problemas que nós, quando nós tratamos a questão da erosão, é exatamente a erosão hídrica, que é dividida em três partes, laminares, ravinas e também vossorocas. O que é um assoreamento? Bem, quando o homem desgasta ou desmata, ou ele transforma o meio natural, principalmente retirando aí as matas de galerias, que fica em lugares que apresentam uma declividade, você vai ter um problema sério, Grande parte desses sedimentos vai para o fundo do rio, que nós denominamos de talveg, ok? Grande parte dos sedimentos vão para o fundo do rio, denominado de talveg. Os rios, então, vão ficando cada vez mais o quê? Rasos, e
largos, porque infelizmente, além das matas de galeria, as matas ciliares também estão sendo totalmente devastadas. Então o assoreamento, turminha, é quando o rio ele vai ficando cada vez mais raso e cada vez mais o quê? Largo. O exemplo claro que nós temos, infelizmente, é o rio Araguaia, ok? Este artigo faz um panorama da mineração em Goiás. Então esses itens que eu trouxe para vocês mostram claramente esse panorama do nosso estado. Dando como exemplo a mineração do município de Alto Horizonte. Alto Horizonte, onde se explora a extração de ouro e o beneficiamento do sulfeto de cobre. Aqui, né, para nós fecharmos, nós temos alguns pontos, como eu citei para vocês. Chama atenção aqui aos pontos extremos, como Cristalina, né, uma região, aí já é um município, em torno de 1.189 metros. E Mundo Novo, que é uma região onde você apresenta um relevo bem mais baixo, em torno de 263 metros em relação ao nível do mar. Ok, galera? Então até a próxima.